O nome de Uchiha Madara foi temido por todas as nações ninja. Durante a sua vida, ele foi um verdadeiro líder que conquistou os maiores títulos que existiam em sua era. Mas a sua visão de mundo era totalmente diferente da de Hashirama, que era o ninja mais poderoso do mundo, e também o seu rival. Por conta de uma coincidência do destino, Hashirama também foi o seu melhor amigo. Madara nasceu no clã Uchiha, no meio de 5 irmãos. Ele cresceu durante o período de fortes conflitos entre os clãs. Nessa época, as pessoas viviam no máximo até os 40 anos, sendo que aos 30 anos já era considerado uma idade avançada, devido ao tamanho da violência e das constantes batalhas que aconteciam o tempo todo. Nessa época, as crianças eram apenas protegidas e treinadas para um dia se tornarem guerreiras. Quando Madara estava quase chegando na idade de lutar, ele se encontrou com Hashirama, que também era bem jovem. Ambos se deram muito bem e não faziam ideia de que eram de clãs rivais. Seus pais, caso se encontrassem, iriam travar um combate até a morte com toda a certeza. E os dois tinham o hábito de lançar pedras no rio para que elas quicassem na água. Enquanto isso, eles debatiam sobre os seus clãs, os conflitos e como seria melhor ter um mundo de paz. Ambos concordavam que era necessário mudar aquele mundo. Os dois mantiveram na sua amizade os seus nomes em segredo, já que eram assim que eles eram orientados pelos seus próprios pais. E isso acontecia porque revelar o nome de seus clãs poderia causar problemas. Ambos, tanto Madara quanto Hashirama, só queriam ser crianças normais e ter uma infância normal, já que eles estavam deixando de ser crianças, mas mesmo assim ainda não haviam vivido suas próprias vidas. Tudo que eles tinham era o legado do próprio clã para proteger. Dessa forma, Madara e Hashirama, acreditando que estavam inocentemente fazendo amizade como qualquer um por aí, na verdade estavam fazendo amizade com os piores inimigos de cada um dos clãs. De forma amigável, os dois se tornaram rivais em lançar pedras na água do rio. Madara e Hashirama então descobrem que têm algo em comum. Ambos perderam um de seus irmãos por conta dos conflitos constantes entre os clãs. E assim, os dois passam a conhecer e reconhecer a dor um do outro. E cada vez fica mais forte o desejo dos dois de criar um mundo livre de todo esse sistema de conflitos. A partir disso, os dois começam a treinar juntos, para um dia conseguirem mudar o mundo. Os dois são as reencarnações puras de Indra e Ashura, e estava cravado no destino dos dois se encontrarem e se enfrentarem no futuro. Mas no início, eles se deram muito bem. Durante algumas semanas, Madara e Hashirama se encontravam em segredo e ficavam juntos na floresta treinando. Mas os seus pais, extremamente habilidosos e capazes na arte de coletar informações silenciosamente, logo descobriram como, quando e com quem os seus filhos estavam se encontrando. E se você queria que Madara e Hashirama tivessem sido verdadeiros amigos, curta aí esse vídeo para eu saber. Tanto o pai de Hashirama quanto o pai de Madara tiveram a ideia de usar esse encontro como uma oportunidade de agir e atacar. Veja que a intenção aqui era pegar uma criança fraca e indefesa do outro clã e eliminá-la apenas para causar algum tipo de dor no clã adversário. Nenhum dos dois lados estava certo e nenhum deles era de forma alguma do bem. A sorte, tanto para Madara quanto para Hashirama, foi que os dois clãs agiram juntos e em sincronia. Se algum deles tivesse chegado mais cedo, eles estariam perdidos. O dia do encontro então chegou. Madara e Hashirama sabiam que estavam levando seus clãs para darem um golpe nos seus amigos desprevenidos. E assim, eles lançaram pedras no rio. Cada um escreveu na sua própria pedra uma mensagem para o outro, contando secretamente que aquilo era uma grande armadilha. Mas mesmo lendo a mensagem, os clãs atacaram muito rápido, e dos dois lados. Os pais e os irmãos dos Uchiha e dos Senju se lançaram um contra o outro, o local que servia para se reunir e para falar dos sonhos de paz, os sonhos do futuro, acabava de se tornar um campo de batalha. Então, depois de uma grande batalha, Madara decide desfazer os seus laços com Hashirama, já que ele havia descoberto que o seu melhor amigo fazia parte de um clã dos seus piores inimigos. Porém, Madara havia criado um laço muito forte com Hashirama, e foi doloroso para ele ter que abruptamente romper sua amizade. Isso foi o suficiente para despertar o seu Sharingan.
Já Hashirama despertou o controle do Mokuton, o estilo madeira, e os dois clãs passaram alguns anos sem se encontrar. Durante esses anos, eles entraram em vários conflitos com outros clãs e venceram em todas as batalhas. Defenderam seus clãs a ponto de serem nomeados líderes, e é aí então que eles acabam se encontrando novamente, cada um como líder do seu próprio clã. Todos esperavam um combate épico. Os dois clãs mais temidos, Senju e Uchiha, os dois líderes mais fortes da história. Porém, o que aconteceu foi totalmente diferente. Hashirama, diferente de Madara, não apagou totalmente os seus laços e convidou Madara para formarem uma aliança e unirem os seus clãs. Os ideais de paz de Hashirama continuavam intactos, enquanto Madara tinha mergulhado em uma profunda escuridão. E por diversas vezes Madara recusou as propostas de paz sugeridas pelo seu rival. Por algumas vezes, esses dois clãs se enfrentaram. Em um desses enfrentamentos, o irmão mais novo de Madara perdeu a vida em combate. E quem eliminou foi exatamente o irmão mais novo de Hashirama. Esse conflito acabou com poucas baixas, mas as que aconteceram mudariam completamente a história do mundo. Madara já usava seu Mangekyou Sharingan há algum tempo e estava com seus olhos enfraquecidos. Então, ele usou os olhos de seu irmão e obteve o Mungetsu Mangekyou Sharingan. Obtendo esse novo poder, Madara atacou novamente Hashirama com o objetivo de vingança. Mas acontece que depois de uma gigantesca batalha, ele foi derrotado. Com Madara derrotado e caído no chão, Hashirama novamente pede para ele que os dois façam as pazes. Se unam para criar um mundo de paz. E Madara aceita. Porém, ele tem uma única condição. Já que o seu irmão mais novo foi eliminado em combate, o irmão mais novo de Hashirama também deve ser eliminado, ali e agora. Hashirama, mostrando que não se importa com nada a não ser cumprir o seu objetivo de criar um mundo sem combates, decide entregar a sua própria vida no lugar da vida do seu irmão. E caso apenas a vida dele fosse suficiente para criar um mundo diferente daquele em que ele vivia, ele morreria feliz. Porém, Madara diz para ele parar e não deixa com que Hashirama tire a sua própria vida. Ele diz que aceita suas condições e que nenhuma vida precisa ser tirada. Aqui começa a primeira grande aliança e formação do mundo ninja, como é hoje. Senjus e Uchihas se unem. Vários clãs menores, aliados de cada um deles, se uniram para viver sem lutar. Madara e Hashirama decidem criar um lugar que se chamaria Konoha, e quem escolheu seu nome foi Madara. Como os dois clãs mais poderosos de todo o mundo haviam se aliado, não existia ninguém que poderia fazer frente a eles. Então, os outros clãs menores resolveram se aliarem e montar outros sistemas de vilas copiando o estilo de Konoha. Logo, o mundo ninja atual foi se formando. Os nobres, que tinham grandes extensões de terra e governavam as regiões, eram chamados de senhores feudais, e cada aldeia ninja começou a pagar tributos a eles, assim como prestar conta das suas rotinas e objetivos. A extensão de terra onde se encontra Konoha era nomeada de País do Fogo, e para manter o controle das pessoas, das regras e dar ordens foi necessário escolher um líder. Todos concordaram na ideia de que a aldeia deveria ter um líder, um Kage, que fosse respeitado e que cuidasse e protegesse de toda a população. Hashirama pessoalmente indicou Madara. Ele acreditava que o Uchiha seria o melhor líder para aquele lugar, e ele mesmo não queria o posto de liderança. Mas o irmão mais novo de Hashirama foi contra. Tobirama disse que a escolha deveria ser feita pelo povo, e que o clã Uchiha tinha uma história muito violenta e sombria para estar na liderança de alguma coisa. Madara, que desejava profundamente liderar, ao ficar sabendo disso, ficou totalmente frustrado. E para aumentar ainda mais a sua indignação, tanto o povo quanto o senhor feudal optaram por apontar Hashirama como líder e não o Madara. E assim, Hashirama se tornou o primeiro Kage do mundo ninja, o Hokage de Konoha. E isso deixou Madara incontente. Mesmo assim, Madara ocupava uma posição muito importante na liderança de Konoha. E sempre que a aldeia fazia alguma aliança, era ele mesmo que pessoalmente ia até o local para fazer as formalizações e cuidar da parte diplomática.
Durante esse período, as Bijus ainda viviam livres pelo mundo, e elas habitavam pacificamente locais isolados e não habitados. Então, alguns anos se passaram, e Hashirama fez um pergaminho oficial dizendo que ele desejava que o próximo Hokage fosse Uchiha Madara. Porém, tanto o povo quanto os conselheiros de Konoha e também o senhor feudal estavam de olho no irmão mais novo de Hashirama. Esse era Tobirama, que apesar de cruel, na maioria das suas decisões, ele era um gênio, tanto na parte política quanto na parte de desenvolvimento social. Porém, Madara começou a temer que isso fosse o fim do clã Uchiha, já que Tobirama, desde sempre, odiava os Uchiha. Desconfiava deles, além, é claro, de temer os seus grandes poderes oculares. Tobirama sempre teve um gigantesco preconceito com tudo que era Uchiha. Madara então passou a estudar as tábuas lendárias do clã Uchiha, que continham uma sabedoria antiga. Essa tábua havia sido profanada e modificada pelo Zetsu Negro de Kaguya, e a intenção era manipular alguém para que algum dia ela retornasse à vida. Então Madara, obtendo o conhecimento daquelas escrituras sagradas, decide reunir todo o seu clã. Ele diz a todos os Uchiha que viver em Konoha é um perigo, principalmente se Tobirama se tornar um Kage. Já os Uchiha, que sempre viveram uma vida lutando e perdendo entes queridos, haviam encontrado a paz. Eles estavam em estabilidade e alegria dentro de Konoha. E muitos deles gostavam de morar ali. Eles encontraram a verdadeira paz. E achavam que Hashirama era um líder excepcional, justo e verdadeiro, e ficaram contentes em saber que o seu irmão mais novo poderia manter o legado da sua liderança. As palavras de Madara foram ignoradas. Os avisos a todo o clã que era perigoso ficar ali, que o medo e o preconceito contra os Uchiha poderia fazer com que o clã fosse eliminado, tudo isso foi completamente ignorado. Ninguém acreditou nas palavras de Madara. Nesse momento, ele estava completamente desmoralizado. A própria aldeia, que ele ajudou a criar, estava se voltando contra ele. Apenas ele via o perigo que aquela vila simbolizava pelo clã. As pessoas estavam acreditando que Madara era viciado em lutas, viciado em combates e queria simplesmente ficar dando demonstrações do seu grande poder e fazendo guerras sem sentido. Mas ninguém, além de Madara, conseguiu ver o que ele estava vendo nem acreditar no que ele estava acreditando. E baseado em todos esses acontecimentos, Madara decidiu deixar Konoha. Ele se sentiu traído pelo próprio clã, totalmente abandonado e sem ter o que fazer para proteger seu legado. Madara começou a vagar pelo mundo, até que ele decidiu ir ao local onde estava a Kurama. Nesse dia, ele descobriu que era capaz de controlar a raposa usando os seus poderes oculares. Com a Kurama dominada, ele decide fazer algo precipitado. Ele foi até Konoha e liberou a fúria da raposa, tornando-se assim um vilão para que ele pudesse salvar o seu clã. Madara não se importava em ser incompreendido pelo resto da vida. Ele queria eliminar todos os Senju e seus aliados e fazer de Konoha uma exclusividade do clã Uchiha. Quem o enfrentou diretamente foi Hashirama, que estava mais forte do que nunca. O seu estilo Mokuton respondia positivamente ao chakra da Kurama e praticamente se alimentava dele, sendo que o Mokuton é exatamente o inimigo natural da raposa. Dessa forma, Madara, ao invés de ganhar vantagem com a Biju, ganhou uma poderosa desvantagem. O combate foi intenso e mudou completamente a paisagem do local. Onde lutaram, os feitos dessa luta criaram uma paisagem que nos dias de hoje é conhecido como Vale do Fim. Madara, antes de perder, avisou a Hashirama que a aldeia da Folha seria coberta pela escuridão. E antes de cair derrotado, arrancou uma parte de Hashirama com uma mordida e manteve aquela parte do corpo do Hokage dentro da sua boca. Já praticamente morto, todos entenderam que Madara havia sido completamente derrotado. Antes de cair morto, Madara usou o poder do seu Izanagi, que é capaz de alterar a realidade, fazendo assim com que ele pudesse voltar à vida. Quem cuidou de ocultar o corpo de Madara foi Tobirama, que queria estudá-lo e obter os seus segredos. Mas esse foi o maior erro de todos. Tobirama achou que iria usar o Madara como seu instrumento de pesquisas, mas ele não fazia noção de que Madara tinha voltado à vida. Madara, com um pedaço de Hashirama na boca, voltou à vida e deixou no lugar do seu próprio corpo um clone.
Ele fez uma substituição. Com o tempo, o corpo dele, que era na verdade um clone, foi dado como desaparecido. E durante a sua vida, Tobirama nunca mais encontrou o corpo do Uchiha. Madara se escondeu em um local muito profundo, um pouco distante de Konoha, e começou a fazer experimentos com o pedaço de Hashirama que ele havia mordido. Com esses experimentos, ele conseguiu multiplicar aquela parte do corpo e inserir as próprias células do Hashirama nele mesmo. E com as células de Hashirama passando pelo seu corpo, Madara despertou o Rinnegan. O interessante aqui é que até mesmo o olho que ele usou, o Izanagi, voltou a funcionar após ele despertar o Rinnegan. O olho que havia perdido a sua luz voltou a funcionar normalmente. E Madara ficou décadas escondido, estudando e cultivando as células de Hashirama. Usando o poder do seu Rinnegan, ele conseguiu invocar a estátua Gedo-Mazou, que estava escondida na lua, sendo guardada pelo clã Otsutsuki de Toneri. Essa estátua está na lua desde a época do Sábio dos Seis Caminhos, porque a Gedo-Mazou é a própria casca do Jubi, é o que sobrou do 10 caudas quando ele foi dividido em 9 bijus. Além dos 9 bijus, também sobrou a estátua. E nos seus experimentos, ele viu que poderia cultivar células do Hashirama na estátua, e assim formou os primeiros Zetsus, que ele mesmo achava que eram clones do Hashirama fracassados. Para cada vida de Zetsu que nascia, era usada a alma de uma das pessoas que tinha sido absorvida pela árvore nos tempos antigos. Quando Kaguya plantou a árvore, 100.000 pessoas foram absorvidas, e essas pessoas se tornaram Zetsus, com células do Hashirama. Madara também usou a casca do Jubi para captar energia para ele mesmo, e assim ele viveu por longos anos. O Zetsu Negro, que é a vontade de Kaguya, se infiltrou no meio dos seus experimentos, fingindo ser uma das suas criações. Ele o orientava e o ajudava em todas as suas ações. Inclusive, encontrou Obito e o levou até o esconderijo de Madara. Lá no esconderijo, Madara conheceu o Obito e reconstruiu seu corpo usando as células do Hashirama. Obito decidiu segui-lo, por estar incontente com o mundo em que vivia. E nessa era, Madara já estava determinado a encontrar e absorver todos os bijus para dentro da estátua Gedo-Mazou, criar o Jubi e se tornar o seu Jinchuriki, obtendo assim o poder praticamente de um Otsutsuki, capaz de criar um Genjutsu mundial e prender nele todas as pessoas da Terra em um sonho infinito. Madara acreditava que realmente conseguiria fazer isso, mas Zetsu estava o tempo todo esperando o seu corpo se tornar grande parte Otsutsuki para se inserir nele mesmo, se tornando Kaguya. E a vida de Madara estava no fim. Ele precisava viver muito mais tempo para continuar com seus planos e objetivos. Então ele montou uma estratégia complexa. Remover os seus olhos de Rinnegan e deixá-los no corpo de uma criança Uzumaki, que futuramente seria usado para trazê-lo de volta à vida. Esse era Nagato. E enquanto isso, Obito ia assumir o nome de Madara e agir como ele, para preparar o território para sua volta. Obito, usando o nome de Madara, fez com que Kurama atacasse Konoha, e isso gerou um grande caos interno na vila. Agora, a liderança de Konoha sabe que alguém com um Sharingan usou a raposa para atacá-la e provavelmente fará isso de novo. Porém, os únicos que possuem o Sharingan moram em Konoha, já que Obito é considerado morto há anos e Madara também. Então uma grande desconfiança cai por cima dos Uchiha que moram em Konoha, e um grande conflito interno começa a acontecer. Os Uchihas se reúnem e decidem tomar o poder da vila. Eles vão dar um golpe, mas os altos escalões de Konoha descobriram as intenções malignas do clã e mandaram que todos eles fossem eliminados. No dia que Itachi foi para sua missão de inteira aniquilação do seu próprio clã, ele também foi acompanhado por Obito, que o ajudou a acabar com todo o clã Uchiha, e assim o maior medo de Madara e tudo o que ele queria evitar acabou acontecendo. O seu clã foi eliminado. Depois disso, Itachi foi colocado como procurado e Obito o levou para a Akatsuki, uma organização que havia sido formada por 3 jovens, sendo que um deles era a criança que estava com o Rinnegan de Madara, o Nagato. No final das contas, não importa o quão Obito tenha feito lavagem cerebral em Nagato. Ele, depois de lutar com Naruto, decide trair Obito. E ao invés de usar o seu Rinnegan para ressuscitar Madara, ele usa para trazer as pessoas de Konoha de volta à vida. E assim, gasta a sua própria vida no processo.
Nesse período, Kabuto encontrou restos mortais de Madara e usou seu DNA para criar um Edo Tensei. E assim, Obito e Sasuke invadem a reunião dos 5 Kages e declaram guerra. Quando o conflito se inicia, Madara é trazido de forma Edo Tensei, com algumas modificações feitas pelo próprio Kabuto. Madara, ao ver que havia sido invocado como Edo Tensei, fica decepcionado, pois o seu plano falhou e ele queria ter voltado em carne e osso. Madara, ao participar da guerra, eliminou toda a linha de frente da Aliança Shinobi, além de tratar os 5 Kages das 5 grandes nações como se não fossem nada. Ele tratou os 5 Kages como crianças. Já Itachi, com seu modo Edo Tensei, usou o poder ocular que ele havia escondido em Naruto para se libertar do Edo Tensei. Ele se encontrou com Sasuke e eles foram ao local onde Kabuto estava controlando as invocações do Edo Tensei. Chegando lá, eles o derrotaram e romperam o Edo Tensei. Mas Madara se recusou a deixar esse mundo e fez um jutsu de liberação, se invocando como Edo Tensei e se livrando de Kabuto como invocador. Mais tarde, ele se juntou a Obito, que estava lutando contra Killer Bee, Naruto e os outros. Enquanto isso, Sasuke traz Orochimaru de volta à vida e faz ele criar um Edo Tensei de cada um dos antigos Hokages de Konoha, incluindo Hashirama Senju. Obito invoca o 10 Caudas e Hashirama se encontra com Madara no campo de batalha. Inicialmente, eles não lutam diretamente, já que a prioridade de Hashirama é parar o 10 Caudas. Obito absorve o 10 Caudas e se torna Jinchuriki, obtendo o poder e a aparência de um Otsutsuki. Mas graças a Naruto e a Aliança Ninja, ele é derrotado. Veja que aqui, no corpo de Obito, o Zetsu Negro não teve nenhuma intenção de tomar o corpo dele e se tornar Kaguya. Ele esperou uma melhor oportunidade de quando alguém ainda mais poderoso do que Obito tomasse o poder do 10 Caudas. E aconteceu exatamente como o Zetsu Negro imaginava. O Obito foi derrotado. Antes de morrer, o Zetsu Negro tomou conta do corpo de Obito e o controlou para usar o seu Rinnegan e o jutsu de ressurreição, que é fatal. Assim, o Madara Edo Tensei volta à vida. Gastando o Rinnegan e a vida de Obito, Madara se torna carne e osso. Madara também absorve o 10 Caudas e fica com a aparência Otsutsuki, além de um poder inimaginável. Suas habilidades e poderes excederam todos os limites e já não há ninguém no mundo ninja que seja capaz de derrotá-lo. Então, Mai Togai decide abrir os seus 8 portões de chakra e lutar contra Madara. Um taijutsu tão poderoso que Madara, em seu modo eremita, nem sequer conseguia ver com seus Rinnegans de onde vinham os golpes. A velocidade era além de tudo que ele esperava, e a força usada em cada golpe superava cada habilidade do lendário Uchiha. Quando Madara estava quase sendo completamente derrotado, o corpo de Gai perdeu suas energias e deixou de funcionar. Praticamente sem vida, Gai é declarado o ninja mais forte. Sasuke e Naruto são visitados pela alma do sábio dos 6 caminhos, e Hagoromo compartilha com cada um deles o seu chakra Otsutsuki, fazendo com que Naruto e Sasuke fiquem muito mais poderosos. E isso também faz com que Sasuke desperte o seu Rinnegan. Os dois voltam muito mais poderosos, mas ainda não conseguem fazer frente a Madara. Ele lançou o Genjutsu Mugen Tsukuyomi na lua e fez todos os habitantes da Terra caírem no mundo dos sonhos. Mas então, é aí que ele é traído pelo Zetsu Negro, que se revela sendo a vontade de Kaguya. Esse o atravessa pelas costas e se funde com ele. Usando o seu corpo, que já era praticamente 100% Otsutsuki, Zetsu invoca novamente Kaguya, como se ele mesmo fosse um backup dela. Uma batalha intensa começa a acontecer entre Kaguya e o time 7, mas no fim eles conseguem derrotar e selar a Otsutsuki. Por um breve momento após isso, Madara teve alguns segundos de consciência, antes de morrer. Nesse período, Hashirama, se desfazendo da sua forma Edo Tensei, se aproxima dele. Os dois conversam sobre os seus primeiros sonhos de construir um mundo de paz, e que todas as suas ambições haviam sido frustradas. Hashirama não mostra ter guardado nenhum ressentimento de seu rival, e disse que a paz mora nas novas gerações que estão por vir. No fim, Madara deixou esse mundo com um sorriso, encerrando o legado do maior e mais poderoso Uchiha que já pisou nessa terra. Se você veio até aqui e quer mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima.